Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho mais sobre a insulina, sobre o glucagon. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças referentes, à insulina, no caso aí a diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2. A diabetes mellitus nada mais é do que conhecida e popularmente como a diabetes relacionada à glicose, ou seja, a altas quantidades aí de glicose no nosso sangue. Mais antigamente, os médicos, eles quando iam diagnosticar um paciente com diabetes, eles simplesmente falavam, vocês têm diabetes, né? E hoje em dia, o pessoal aí já tem falado mais, você tem diabetes mellitus, ou seja, quando está relacionado a altos níveis de glicose. A gente também vai ver nas próximas aulas sobre a diabetes insípidos, que ela não tem a ver aí com essa relação da glicose, A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela na próxima aula. A gente também vai ver, a diabetes gestacional, que é ocasionada nesse momento aí do desenvolvimento aí do bebê, certo? A diabetes, a gente vai ver aí o pré-diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que seria o pré-diabetes? Como o próprio nome fala, pré, o que antecede ao diabetes, ele não é considerado um diabetes, Ele é a forma que você vai conseguir, fazer aí um tratamento, alimentar, de exercício físico, no teu organismo em geral, para que essa diabetes não se desenvolva. E dependendo do caso, precisar fazer uso medicamentoso, isso vai de acordo com o médico. Mas na pré-diabetes, a gente já consegue ver o indivíduo se tendo um momento de se preparar para não conseguir, para não desenvolver aí a diabetes. O caso do pré-diabetes é quando esse indivíduo está em jejum e essa glicose no seu organismo vai estar em torno de 100 a 125 miligramas por decilitro. No pré-diabetes, a gente vai ver uma grande possibilidade desse indivíduo desenvolver diabetes, e também de desenvolver aí os problemas que essa diabetes causa, como também problemas cardíacos. Muitas pessoas aí têm um medo, da diabetes, porque dessa cicatrização, inflamação, que às vezes algumas pessoas acabam perdendo, membros, que precisa ser amputado e que vai necrosando esse membro, as células vão morrendo. Então, algumas pessoas têm medo disso, mas se esquecem, que a diabetes, ela vai muito mais além disso, problemas cardíacos, vasculares, cegueira, vários, a gente vai ver ainda mais nessa aula, ainda, alguns sintomas que ela pode desenvolver, mas enfim, o excesso de glicose nesse organismo, ele vai causar grandes estragos em todo o organismo, todo o metabolismo vai ser afetado. Então, todo o organismo vai trabalhar aí com dificuldade. Agora, a diabetes tipo 1, quando esse indivíduo, tem aí a diabetes tipo 1. Ela também é conhecida como diabetes, dependente de insulina ou diabetes do início juvenil. Por quê? Porque ela é uma diabetes, que o indivíduo não vai ter a produção da insulina. E isso acontece antes dos 30 anos. Então, professora, então se eu tenho 35 anos, estou livre, de ter a diabetes tipo 1. Não. Todos estamos sujeitos aí, a partir de qualquer idade, de desenvolver a diabetes tipo 1. Essa diabetes tipo 1, ela vai ser uma diabetes em que o sistema imunológico, então, as nossas células de defesa vão estar destruindo as células de produção da insulina, que é as células beta do nosso pâncreas. Então, ela vai afetar essas células, fazendo com que elas morram permanentemente. Então, as poucas que sobrarem, ou não vão produzir nada de insulina, ou vão produzir tão pouco que não vai ser o suficiente para manter aquele organismo equilibrado. Então, essas pessoas que têm a diabetes do tipo 1, elas vão precisar dessa injeção da insulina. A diabetes tipo 1, ela, alguns cientistas acreditam em que possa ter um fator ambiental, uma possível infecção que possa, ter atuando nesse fator das células imunológicas, atacar esse pâncreas,
né, ou um fator nutricional aí na infância, adolescência, que faz com que esse sistema imunológico acabe atacando células saudáveis do pâncreas e, consequentemente, acabe, né, então, impedindo esse indivíduo de produzir insulina. A gente vai ter uma predisposição genética. Então, indivíduos com familiares que tenham desenvolvido diabetes do tipo 1 têm maiores chances de desenvolverem também. Então, se eu tenho um caso aí de tio com diabetes, né, tipo 1, né, na família, eu tenho casos, né, vai ser bem fácil, né, de eu ser suscetível a desenvolver essa doença. A diabetes do tipo 1, ela é a diabetes mais comum. Então, de todas as diabetes, ela é a mais comum. A maior parte da população tem diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2, ela vai ser uma diabetes que ela não necessita dessa injeção de insulina. Por quê? Porque esse indivíduo, tá, principalmente no início dessa doença, ela vai produzir muita insulina. Então, ela tem uma grande produção de insulina. Às vezes até mais do que o normal de insulina. O que vai acontecer é que o nosso organismo vai criar uma resistência a essa insulina que está sendo produzida. E, né, essa glicose, consequentemente, vai ficar em excesso aí na nossa corrente sanguínea, tá? E isso, tá, com o decorrer do tempo, né, dessa doença, esse indivíduo já deixa, né, pode diminuir a produção de insulina ou até deixar de produzir a insulina. Ela é bem mais comum em pacientes acima dos 30 anos, mas isso não quer dizer que pessoas com menos de 30 anos não vá desenvolver. Hoje é bem mais comum a gente ter crianças e adolescentes desenvolvendo a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, tá? Para a gente entender um pouquinho mais, vamos imaginar, né, em que a gente fez ali uma refeição bem caprichada, um prato ali de macarronada, depois teve sobremesa, né, foi uma refeição bem pesada de carboidrato. O que vai acontecer? O nosso organismo, nesse momento de digestão, vai ter um grande, tá, pico, vamos imaginar uma linha imaginária aqui, né, um grande pico. Nosso organismo, vendo esse alto nível de glicose, vai entender o quê? Né? Preciso produzir insulina. Então, o nosso organismo vai e produz a insulina necessária para atuar com aquela glicose, certo? Só que, quando esse indivíduo faz frequentemente essa alta ingestão de glicose, o que esse organismo vai entender, né? Quando essa insulina atuar nessa glicose, o que vai acontecer com o nível glicêmico, né, desse indivíduo? Estava aqui em cima, né? A insulina atuou. E o que aconteceu com a glicose? Ela vai despencar, ela vai diminuir. Só que o nível, tá, dessa insulina, ela vai ser mais lento do que o nível da glicose baixando. E o que o nosso corpo vai entender? Que existe baixa quantidade de glicose e que você precisa de um alto nível, novamente, de glicose naquele organismo. Então, vem o que para você? A fome. Então, a pessoa sente muita fome e é fome de carboidrato, é fome de comida mesmo, né? A pessoa não quer comer uma frutinha, uma saladinha, ela quer comer, sei lá, um pão, uma bolacha, né? Coisas pesadas, é isso que ela quer comer, porque o organismo tá pedindo, né? Carboidrato, doces, coisas, né? Que tem um alto índice glicêmico. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Vai se alimentar novamente, um alto teor glicêmico. Vai subir, né? E o que vai acontecer? O nosso organismo vai precisar de produção da insulina. E a insulina, né, que estava baixando, teve que fazer o que de novo? Subir. Teve que subir para atingir quem? Essa glicose que novamente subiu com tudo. E esse mecanismo de, né, a gente tendo altos picos de glicose no nosso organismo e essa insulina tendo que reagir a todo esse procedimento, faz com que o nosso organismo crie uma barreira contra essa insulina produzida. Tá? Então, quem vai ter diabetes tipo 2 é quem, né, tem um hábito aí frequente de dar altos picos de glicose no nosso organismo. Então, quanto menos carboidrato, né, essa pessoa ingerir, então não menos, né, mas o ideal. Então, eu vou fazer, né, uma ingestão de carboidrato, mas a maior parte do meu prato tem que ser, né, outros tipos,
né, de nutrientes, de carboidrato, de fibras, né, de proteínas, mas o carboidrato ele tem que ser uma baixa quantidade, uma quantidade equilibrada. Então, quando o indivíduo se alimenta dessa forma, ele não tem altas quantidades desse pico. É o suficiente para o organismo ter aquela produção adequada e ter todo aquele mecanismo, e aí o indivíduo não vai sentir fome constantemente. Tá? Então, quanto mais carboidrato a gente come, mais fome o nosso organismo vai sentir. Eles são mais propensos a desenvolver a diabetes, em torno aí de 80% a 90% dessas pessoas, tá, com distúrbio da diabetes tipo 2 vão ser obesos. Tá? Então, é a maior parte. Então, quer dizer, não é só os gordinhos, né, que vão ter diabetes tipo 2. Magrinhos também tem, tá? Mas a maior parte, consequentemente, aí vai ser as pessoas obesas, tá? E a gente vai ter uma melhora dessa doença, tá? Eliminando esse sobrepeso. Então, conforme a pessoa vai eliminando o peso, ela também vai melhorando a situação, tá, dessa resistência insulínica. A pessoa que tem diabetes tipo 2, ela não utiliza a injeção da insulina, ela vai utilizar aí uma medicação oral, tá, para esse controle dessa resistência. E também, tá, ela pode, em algumas pessoas, podem precisar dessa injeção da insulina, tá, mas aí quem vai determinar é o médico, tá. Alguns sintomas, a pessoa vai ter aumento da sede, aumento da micção, aumento da fome, né. A gente vai ver essa glicose aparecendo na urina acima de 160, em torno aí de 160 a 180 miligramas por decilitro, tá? Quando essa glicose estiver aí nesses níveis, tá? Ela vai aparecer na urina. Outros sintomas que podem aparecer com a diabetes são visão embaçada, sonolência, náuseas, diminuição dessa resistência para a atividade física. Algumas complicações da diabetes, tá? É no cérebro, causando um acidente vascular cerebral. Nos olhos, podendo causar aí a cegueira, né? Retinopatia diabética. No coração, causando um ataque cardíaco. Nos rins, nefropatia diabética, causando a doença renal crônica. Nos nervos, neuropatia diabética, causando a diminuição dessa sensibilidade nos pés. Então, aquela sensação de formigamento, tá? O diagnóstico, ele vai ser através da medição da glicose no sangue. Então, a glicemia em jejum, ela nunca pode ser superior a 125 miligramas por decilitro. Né? Então, pré-diabetes, em torno de 100 a 125 miligramas por decilitro, a gente consegue aí ter, né, um controle para que esse indivíduo não tenha diabetes. Acima de 125 miligramas por decilitro, a gente vai conseguir, então, determinar, né, se esse paciente, se ele vai estar diabético ou não. Fala, agora, professora, como é que eu vou saber se esse paciente vai ter diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2? A gente testando, tá, essa tolerância dessa glicose, ou também conhecido como o teste de resistência insulínica, tá? A gente vai fazer essa coleta desse sangue, né, normal. Então, faz a primeira coleta, o paciente chegou em jejum nesse consultório. A gente vai dar um concentrado para ele de glicose, tá? E esse paciente vai ingerir esse concentrado e, posteriormente a isso, a gente vai fazer a coleta desse sangue novamente para determinar, né, se esse paciente teve resistência insulínica ou não. Então, a gente vê através desses níveis como é que estava quando ele chegou em jejum e como é que estava depois, né, dessa ingestão. Lógico que, não se preocupem, a gente vai ter uma aula só sobre esse diagnóstico, só estou dando uma pincelada aqui para vocês, né? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho, então, sobre essa diabetes gestacional e sobre a diabetes insípidos, tá? O tratamento da diabetes, ela vai ser, né, a dieta, atividade física, perda de peso. No diabetes tipo 1, né, o uso aí de insulinas receitado pelo médico. No diabetes tipo 2, a gente vai ver o uso aí de medicamentos, também receitados pelo médico. Né, em alguns casos, o uso de medicamentos ou insulina injetável. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima aula!